Mas quando a gente pensa, por exemplo, em dieta anti-inflamatória, eu gosto de falar que alguns pilares são importantes para a dieta anti-inflamatória. Primeiro deles, carga glicêmica da refeição. Sabe o que é? Por exemplo, cada alimento tem uma quantidade de carboidrato. Então, por exemplo, uma banana tem uma quantidade de carboidrato, uma tapioca tem uma quantidade de carboidrato, um ovo tem uma quantidade de carboidrato, que é o índice glicêmico. Índice glicêmico é o quanto de carboidrato tem, mais ou menos isso. A soma dos índices glicêmicos em uma refeição é a carga glicêmica. Então, por exemplo, se eu te desse só uma banana, ou se eu te desse uma banana com ovo, a carga glicêmica é totalmente diferente. Comer só banana pode não ser tão saudável assim. Agora, se você comer a banana com ovo, vai baixar a carga glicêmica, porque o ovo tem proteína, fibra, outras coisas. Ou seja, nunca comer só um carboidrato. Então, por exemplo, quando meu paciente quer comer um chocolate, eu sempre falo assim, comer depois de uma refeição grande. Depois de um almoço ou jantar. Uma refeição que vai ter fibras, gorduras boas, proteínas, e nunca só o chocolate. Só o chocolate você dá um pico glicêmico, que é inflamatório. E não sacia. Aquela velha frase que a sua amiga fala, ai, comi uma maçã, fiquei com mais fome, né? Porque não tem fibra direito, numa quantidade suficiente, não tem proteína, não tem tanta gordura assim, para poder dar uma saciada. Então, o primeiro pilar da dieta anti-inflamatória é a carga glicêmica. Em outras palavras, é a quantidade de carboidrato que tem na refeição. Você nunca pode comer só carboidratos. Sempre coma junto proteína, ou fibra, ou gorduras boas. Pra mim, esse é um dos principais. Ou seja, se a pessoa come um café da manhã, pão com manteiga... Aí é o fim da picada, né? Cadê a proteína? Eu sempre falo, cadê a proteína? Não é o que mais falta nas dietas, a proteína. E é quem mais sacia. E é quem mais tira a vontade de doce, é quem mais faz com que você, junto com um exercício resistido, aumente a quantidade de massa muscular. E é o que menos pode virar em excesso, quando consumido em excesso, gordura de fato no corpo. É muito interessante isso de carga glicêmica. Carga glicêmica, Pra mim é o mais importante da dieta. Então, a forma com que você combina suas refeições é muito importante, né? Você comer uma tapioca com banana, super pico glicêmico. Agora, se você colocar um ovo, ele faz isso todo dia. Pior que não, como frango e batata doce. Oh, meu Deus. Sério? Caramba. E como chama aquele outro legume lá? Abobrinha. É bom. Nossa, já tá acostumado. Outra coisa que eu acho importante da dieta anti-inflamatória. Monotonia alimentar. Você não variar a sua alimentação. Então, existe um teste de sensibilidade alimentar, que ele não é padrão ouro, tão maravilhoso, mas é um teste de sensibilidade alimentar, IgG, que ele avalia os alimentos que você é sensível. Então, se eu faço assim, Lutz, fala aí os 20 alimentos que você mais come. Com certeza, 10 desses 20 você tende a ter uma sensibilidade aumentada. Então, você entregar todos os dias os mesmos alimentos para o seu organismo não é tão saudável assim. Por isso é importante você variar a sua alimentação. Então, quando eu coloco na dieta para os meus pacientes, opção 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu quero que eles façam todas. Entendi. Para variar e não cair na monotonia alimentar. Além do fato de que, quando você varia, você entrega mais nutrientes para o seu organismo. Eu gosto de comer a mesma... me corrija se eu estiver errado. Sim, eu gosto de comer a mesma prático. coisa porque é prático. Eu sei. Tira a ansiedade, sei lá. Entendi. Já tá no automático. Eu deixo as marmitas tudo pronto. Você mora sozinho? Moro. Então é mais prático, eu sei. Mas você tem que tentar variar. É importante. Legal. Fica a dica. Legal. De verdade. E, bom, outro ponto que eu acho que é importante é razão ômega 6, ômega 3. Quando a gente pensa em componentes, os principais componentes mais anti-inflamatórios são gorduras insaturadas ômega 3. Então, por exemplo, a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar no suplemento ômega 3, que previne, em muitos casos, doenças, pode abaixar a incidência de você vir a ter uma doença cardiovascular. Então, por exemplo, quando você consome mais gorduras boas, insaturadas, mais gorduras anti-inflamatórias e menos gorduras pró-inflamatórias, você acaba sendo uma pessoa mais saudável. E existe como eu posso dizer, um parâmetro que eles utilizam para ver a qualidade da dieta, que é essa razão ômega 6, ômega 3. Então, quando você consome muitas gorduras pró-inflamatórias e menos gorduras anti-inflamatórias, seu padrão alimentar não é tão saudável assim. Eles meio que colocam nesses parâmetros, Entendi.
Então, por exemplo, a população ocidental, que é a população que come uma dieta mais trash, a dieta ocidental, é uma galera que consome essa razão ômega 6, ômega 3 muito alta. Ao passo que o que é saudável, que o que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, as recomendações nutricionais, as DRIs que a gente chama, é uma razão menor, né? Consumir mais alimentos ômega 3 e menos alimentos ômega 6. Entendeu? Nosso padrão alimentar, assim, do brasileiro, do dia a dia, é muito errado, então? Você quer dizer padrão alimentar do brasileiro, o que exatamente? Um padrão Sei lá, alimentar com fast food? Pode falar. Eu vou imaginar aqui a rotina de uma pessoa. Tá, Ela sai pra trabalhar, aí antes de trabalhar ela come um pão com manteiga, um café preto. Sei lá, é bem comum isso, até onde eu sei. Sim, sim. Aí, sei lá, na hora do almoço come um PF, de tarde come uma bolacha, e à noite janta, sei lá, um macarrão com molho. É bem inadequado esse padrão. O melhor padrão, obviamente, é um padrão que às vezes é muito irreal, né? Porque eu acho que se a gente se basear só com o mais saudável, né? Você nem tem que morar em São Paulo, né? Para começo de conversa. Você tem que comer orgânicos full day, né? Eu acho que a gente tem que entender que dá para fazer opções melhores e que consumir, por exemplo, o pão com a manteiga, só isso, né? Gordura, manteiga é gordura saturada, assim como óleo de coco, que não é saudável, o ômega 6, pró-inflamatório. E o pão, que às vezes nem vai ter tantas, né, fibras assim. Você junta os dois, vai dar uma explosão de sabor, uma hiperpalatabilidade, mas um aumento de LPS, um aumento de inflamação, entendeu? Entendo. Então, sempre consumir mais, claro, frutas, legumes e verduras, proteínas boas. Seria uma dieta mais recomendada quando comparado com essa que você falou, por exemplo. Interessante. Tem muita diferença alimentos orgânicos, uma fruta, por exemplo, orgânica para uma fruta normal, sei lá? Tem. Infelizmente tem. Eu acho que... Só que, por outro lado, é importante ter, né, agrotóxicos até pensando na produção em si, mas não é uma coisa saudável, né? Você está ingerindo mais componentes que vai aumentar a quantidade de radicais livres no seu organismo. Então, a gente tem meio que uma balança, né? Onde, de um lado, uma gangorra, na realidade, de um lado a gente tem os antioxidantes, que são originados de frutas, legumes e verduras, por exemplo. E de outro lado, a gente tem os radicais livres. A partir do momento que você começa a ingerir mais agrotóxicos, componentes pró-inflamatórios, você aumenta os radicais livres. E se você não tiver uma boa demanda de antioxidante, aí temos um problema. Aí você pode vir a desencadear a longo prazo, né, uma inflamação crônica de longa duração, alguma outra doença. Entendeu? Mas eu acho que também a gente tem que saber, ter o conhecimento do que é saudável ou não e também levar para a vida real. Porque, por exemplo, se você pensar num frango grelhado, o pretinho do grelhado é extremamente pró-oxidante e pró-inflamatório. Sério? Chama AIDS, Produtos Finais da Glicação Avançada, Lutz. Então, consumir muitos dos AIDS, você aumenta os radicais livres do seu organismo, que não é saudável a longo prazo. Isso daqui, ó, também não é tão saudável assim, o plástico. Mas, claro, a gente também tem que pensar na vida real, sabe? Senão você vai ficar muito bitolado. E aí você vai ficar, sei lá, ansioso daqui a pouco. E também não é legal, entendeu? Então, ter o conhecimento e, quando possível, fazer as melhores escolhas, melhor. Dentro do que é palpável, né?